O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, Senhor. Estamos hoje na quinta-feira depois das cinzas. Iniciamos o caminho no qual somos chamados a olhar para cada um de nós, para a nossa história, e voltarmos o nosso olhar para o Senhor, que nos chamou a caminhar com Ele. E nesse itinerário, sejamos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos ajudam a manter este canal de comunicação com todos, seja aqueles que nos acompanham cotidianamente pela TV Horizonte, pela Rádio América, ou mesmo pelo canal no YouTube Mãe Piedade, todos nós precisamos olhar para o modo com que estamos habitando essa história, a vida, esse caminho, esse lugar, esta terra. Sim, eu falo esta terra e eu gostaria de voltar exatamente ao livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Permitam-me voltar ao texto. Se obedeceres os preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, as suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Aqui, o versículo já nos apresenta uma certeza. O povo de nosso Deus entrará numa terra que foi prometida. E aqui nós sabemos muito bem que está no contexto lá da saída do Egito, passando por um caminho no deserto, e ele vai entrar numa terra. Essa terra, ela será exatamente marcada pela vida ou pela morte, pela felicidade ou pela desgraça, a partir de uma única coisa: se os preceitos do Senhor teu Deus, que são ordenados para nós hoje, amando a Ele, forem seguidos e guardados. Entraremos na terra, mas essa terra será marcada por vida ou morte, felicidade ou desgraça, a partir do modo com que assumimos concretizar os seus ensinamentos, a sua palavra, os seus mandamentos. Aqui no livro do Deuteronômio fica muito evidente, principalmente no versículo 16, que a entrada na terra é certa. Vão entrar. Mas a cada dia, a cada hoje, a cada momento precisarão ter a atenção para se estão vivendo
preceitos e mandamentos do Senhor nosso Deus, para tornar a vida uma bênção ou uma desgraça, marcados pela morte ou não. No livro do Deuteronômio, naquele contexto, é falado de uma terra, de um lugar. Porém, hoje, esta terra não é mais um lugar. Não é somente os 1.200.000 metros quadrados no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Não é somente minha casa. Não é somente este ou aquele templo, esta ou aquela igreja, ou, ainda como está mais na moda, este ou aquele homem dado ou mulher dada ao evangelismo, aonde os teatros, aonde casas de show se tornam lugares onde motivações a partir da Escritura são apresentadas. E que não é esse, não é um lugar assim. Deixe de ser um lugar com o passar do tempo para se tornar um ambiente vital. O que quer dizer isso? Eu estou aqui neste ambiente. É o santuário, a Basílica Ermida da Padroeira de Minas Gerais. A sua casa é um ambiente. O seu trabalho é um ambiente. Sua escola. Em alguns casos, até aqueles que estão nos escutando e acompanhando agora, dentro de seus carros, esse lugar é um ambiente onde você vive, onde parte do seu cotidiano e do cotidiano de outras pessoas se dá, se desenvolve. É o ambiente aonde a vida acontece cotidianamente. Então agora o livro do Deuteronômio, ele não precisa e não pode ser simplesmente aplicado a uma faixa de terra, a um território, mas a um ambiente aonde eu ou você estou inserido e aonde os meus dias, as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas relações se darão. E daí, neste ambiente de vida, eu deverei saber se eu deverei sempre estar atento se o meu escutar ao Senhor, colocar em prática os seus mandamentos, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele indica, se aquilo gera vida ou felicidade, morte ou não. É uma constante atenção para saber se o lugar aonde nós estamos é um lugar onde nós escutamos ao Senhor nosso Deus. E é muito particular porque o povo entra, e esse texto, quando ele é escrito, eles já estão dentro da terra prometida. Eles já estão vivendo aquilo que foi prometido, mas eles começam a perceber, evidentemente, mas essa terra que correria leite e mel se torna, na verdade, um lugar onde é marcado pelo fel, e o leite se torna azedo e não pode nem mesmo ser consumido, simplesmente porque nós fizemos qual opção? De hoje, de agora, não escutar aquele a quem dizemos confiar a nossa história. Isso está em todo momento, em todo canto, em todos os países, em todas as culturas. E o que é triste, marca a muitos que se dizem discípulos de Jesus Cristo. Religiosos ou não, devotos ou não, marca a vida de muitos. É exatamente isso
que nós agora, ao escutarmos Lucas, capítulo 9, versículo 22 a 25, podemos pensar. Já sabemos, e aí aqui é a minha proposta para pensarmos nesse itinerário de um grande retiro espiritual, que é essa terra que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 16, agora é um ambiente vital, onde eu vivo, onde eu me desenvolvo. E é nesse lugar que eu escolherei viver ou não, estar atento ou não àquilo que o Senhor diz. E por incrível que pareça, nesse ambiente é onde acontecem os sofrimentos, as rejeições, as alegrias, as tristezas. É nesse ambiente onde nós todos os dias faremos a opção de seguir ou não nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está um detalhe. Qual foi, na verdade, o maior desafio do povo a quem o escritor sagrado de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, encontra na vida daquele povo e que se faz presente na vida dos contemporâneos de Jesus e inclusive na época em que Lucas está redigindo o Evangelho? Porque nós hoje, no dia de agora, nesse momento, em cada circunstância, deixamos de atender ao preceito e às indicações do Senhor nosso Deus? É porque somos forçados? Bom, pensemos e lembremos, todas as vezes em que o povo de Deus foi forçado mesmo a abster-se da fidelidade ao seu Senhor, sofreu, mas não foi abandonado. E por que o povo começou a sofrer? Porque alguns começaram a dar lugar a um Deus que atenderia aos seus desejos. Isso acontece com Salomão. Isso acontece com Acás. Isso acontece com reis importantes, sacerdotes, homens e mulheres do povo de Deus. Herodes. Porque eles deixam de escutar ao seu Senhor e começam a escutar a um outro Deus, que não era aquele formado, em primeiro lugar, não é aquele formado por estátuas, não é aquele formado em esculturas, não é aquele que tem a forma de animais, nem de seres humanos. Não é esse o maior e mais perigoso Deus que nós precisamos ter medo. Inclusive, todos os discursos feitos contra estátuas, com muito respeito, são perdas de tempo, porque este não é o pior Deus que nós podemos atender e fazer com que sucumbamos e façamos do ambiente de vital onde nós estamos, e que a antiga terra citada por Deuteronômio se torne uma terra de sofrimento e de morte. Não é o pior Deus. É aquele a quem nós não conseguimos, muitas vezes, entender o que Jesus diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo, renunciar às suas vaidades, renunciar a todos os seus quereres, aos seus caprichos. Começar a perceber que o mundo gira um pouco mais além do seu umbigo, que o seu direito termina quando começa o direito de outro. Que nós não entendemos tudo da vida, nem das circunstâncias que marcam a história, instituições, pessoas. Renunciar a si mesmo é tirar o pior juiz com quem nós podemos nos confrontar e que nos julga muitas vezes, aquele que está na nossa consciência, nós mesmos. Renunciar a si mesmo. Nós mesmos podemos ser o pior Deus, que nos levará à idolatria e que nos fará trocar o ambiente vital que foi prometido como vida, como felicidade, como terra que corre leite e mel, por um lugar marcado por morte,
descaso, infelicidade, tristeza, escuridão, falta de sentido e motivo. Renunciar a si mesmo, assumir a missão de cada dia de fazer com que esse ambiente vital, esta terra, realmente seja uma terra que corra leite e mel, que seja uma terra de felicidade. Mas não nos esqueçamos, quando o povo entra nesta terra, ele tem indicativas bem claras. Não faça o outro teu escravo. Lembra-te que você também já não teve condições nem mesmo de me cultuar, de estar comigo que sou o teu Deus. Lembra que você já foi errante. Lembra que você já foi coisa, objeto na mão de alguém. Lembra que você não teve casa. Lembra. Ambiente vital, onde a vida pode acontecer pela capacidade de enfrentar e negar o pior e mais terrível ídolo que nós somos capazes de voltar os nossos ouvidos e a nossa atenção. O nosso eu egoísta, individualista, fechado em si mesmo, que se acha com direito de tudo e com poucos deveres. E por coincidência, o que levou o povo a negar os preceitos do seu Senhor é porque queriam ganhar tudo, ganhar o mundo, ganhar as nações, ganhar as riquezas, a fama, e se esqueceu que, na verdade, ele iluminaria o mundo não pela sua glória ostentada no ouro, nos palácios, mas pela glória de cumprir os preceitos e ser lembrado, como diz a própria Escritura. Vejam que povo sábio, que povo que sabe relacionar-se e fazer do seu lugar um ambiente de vida. Este sim é um povo que é uma grande nação, que tem o Senhor como o verdadeiro Deus, porque eles sabem fazer do lugar onde estão um lugar de vida e felicidade. Mas não existe vida plena e felicidade aonde o egoísmo, a indiferença e a dificuldade de abster-se para o bem de todos de alguma coisa reina. É isso que faz com que as justificativas de violência cresçam. É isso que faz com que a ignorância da população de rua crescente seja simplesmente incentivada. Isso que faz com que todos nós não tenhamos a coragem de olhar para aqueles que estão na dependência química como um problema a ser acompanhado com seriedade. Isso que faz que nós olhemos para as pessoas que estão em sofrimento, qual ele for, seja pelo preconceito, por qualquer motivo, de qualquer estirpe, ou aqueles que simplesmente não têm a liberdade de serem eles mesmos, ou nós que, como cristãos, ficamos aterrorizados quando alguém violenta a vida ou diz que nós somos qualquer coisa e não nos respeitam, fazem com que nossos símbolos religiosos sejam achincalhados. Isso tanto nos faz sentir dor. Tudo isso só acontece e tudo isso só cresce de maneira acentuada e triste, porque existem muitos que resolveram escutar a um Deus que tem tantas faces, que se faz, que colocamos como Senhor de nossa história, mas que na verdade não é o Senhor que nos prometeu vida. É aquele que é o nosso maior inimigo. É aquele que nos faz pensar que temos todo o direito, mas nos faz também esquecer daquilo. Quem quer ganhar tudo
já perdeu tudo. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E aqui eu concluo. Como assim? Porque na entrega de cada dia, na renúncia de cada dia, na seriedade de cada dia, no cumprimento da palavra de cada dia, na atenção aos direitos de cada dia, no olhar para cada pessoa em cada dia, a cada momento, a cada segundo, nós podemos assumir a cruz, que é a missão de ser testemunhas de Jesus Cristo e escutar hoje a palavra dele, ou renunciar à sua cruz e abraçar aquele homem ou aquela mulher que é capaz de vender a própria mãe por um nada. A terra é para a felicidade. O ambiente vital é para a felicidade. Resta saber o que estamos fazendo com ele, com a nossa escuta e a nossa opção de cada dia. Confiantes, de pé, apresentemos ao Senhor nosso Deus nossas preces.